Deus restaura o ferido e olha o presente. Deus restaura o ferido e olha o presente. Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de junho de 2022 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos um estudo sobre a leitura da Escritura, sobre a leitura da Bíblia. Você sabe bem, temos um desafio de fazermos a leitura da Bíblia juntos e fizemos esse desafio começando pela leitura do Novo Testamento. Lemos o Evangelho de Mateus, lemos o Evangelho de Marcos, lemos o Evangelho de Lucas e lemos o Evangelho de João. E hoje estamos encerrando o Evangelho de João, capítulo 21 de João. Todos os dias nós lemos um capítulo, esse é o desafio, e todos os dias nós deixamos um breve estudo, um breve áudio na página do YouTube da Lagoinha Castelo, para que você possa acessar, compartilhar com as pessoas que você ama, compartilhar com os seus amigos, compartilhar com seus grupos do WhatsApp, para que as pessoas possam ser mais informadas sobre o texto bíblico. Então faça isso, compartilhe. Além disso, curta. Se você der um breve joinha lá no YouTube, em cada áudio que você ouvir, a sua página, o YouTube vai entender pelo algoritmo dele que você gosta de estudos bíblicos e vai trazer na sua página principal estudos similares. Lembre-se, eu sempre falo, leia a Bíblia 365. Ela vai te ajudar a ter uma leitura disciplinada da Escritura. Ela não é uma Bíblia de estudo, ela só divide a leitura do texto bíblico em uma leitura do Velho Testamento, uma leitura do Novo, uma leitura de Salmos e uma de Provérbios todos os dias. Considere seriamente comprá-la, porque ela vai te ajudar a fazer a leitura. Nós não ganhamos nada indicando a Bíblia aqui, nós não ganhamos nada com você indicando, nós não colocamos link aqui patrocinado para que você possa acessar, nada disso. Nós simplesmente sugerimos porque acreditamos que isso vai ser bom para você. Deus olha o presente e transforma vidas. Nós vamos ler hoje apenas um versículo, João 21, versículo 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. É sempre um desafio o assunto da restauração. A restauração de uma vida de alguém que caiu em pecado, que falhou, que vacilou, que errou. O John Stott diz que durante os primeiros séculos essa foi uma temática recorrente na igreja e que havia uma certa uma oscilação entre, às vezes, a igreja que tendia a uma certa complacência de não disciplinar ninguém e a extrema severidade de recusar a restauração, até mesmo daquele que se arrepende. E não é muito diferente hoje. Às vezes nós temos no contexto da igreja a ausência de disciplina, uma complacência, uma falta de responsabilidade mesmo com as pessoas que erram, sem submetê-las à disciplina, o que é correto de ser feito. E às vezes uma severidade enorme, mesmo com a pessoa que se arrepende, julgando-a, a pessoa submetida a uma extrema vergonha, resolve não mais frequentar a igreja, se afasta, e nós vamos deixando aí um rastro de corpos caídos pelo chão, de pessoas que abandonam a fé ou eventualmente deixam de frequentar uma igreja porque cometeram algum erro, cometeram alguma falha e ao invés de serem corrigidas, foram escorraçadas, digamos assim. E a maneira que Jesus tratou Pedro dá uma lição clara de restauração. Primeiro, Jesus parece ter escolhido cuidadosamente o contexto. Jesus escolhe o contexto. João vai falar da pesca milagrosa e João vai narrar a pesca milagrosa. No versículo 4 de 21 diz assim, do capítulo 21 diz assim: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não.
ele lhe disse: lancem a rede ao teu lado direito do barco, lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. É interessante que Jesus não é reconhecido pelos discípulos e ele faz aqui o mesmo milagre que havia feito no chamado de Pedro. Quando ele chamou Pedro para ser o seu discípulo, para ser pescador de homens, é uma circunstância parecida com essa que os discípulos passaram a noite tentando pescar, não conseguiram, e Jesus manda que joguem a rede, e eles dizem: sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede, e eles lançam a rede e a rede volta cheia de peixes. Jesus repete o milagre aqui, e os olhos dos discípulos estão fechados, e quando Jesus repete o milagre, os olhos deles se abrem. Então, Jesus traz um contexto que é um contexto familiar a Pedro, o contexto em que ele fora chamado. Jesus vai fazer com isso vai trazer a Pedro um chamamento, e a gente não sabe exatamente como Pedro entendeu isso, mas vai trazer a Pedro um chamamento num momento, vai trazer a Pedro uma restauração no momento que lembra ele o seu chamado. E isso, por óbvio, tem um significado para Pedro, ao ponto dele se lançar no mar e se envergonhar. Ele teve um chamado. E logo depois do café da manhã, do café da manhã na praia, vem a entrevista que Pedro tanto temia. E Pedro é perguntado 3 vezes: e você me ama? E as pessoas ficam tentando verificar o que é exatamente que Jesus disse com cada uma dessas palavras, qual o significado de cada uma dessas palavras. Mas o mais importante aqui é que Jesus, em todos os momentos, disse a ele, logo após: cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Então, o mais importante no momento de restauração de Pedro é a pergunta de Jesus: você me ama? A pergunta não foi sobre o passado, a pergunta não foi sobre os erros que ele cometeu, a pergunta não foi sobre as obras que ele realizou, a pergunta não foi sobre as palavras que ele falou, a pergunta foi sobre a atitude do coração de Pedro. A pergunta foi sobre o presente: Pedro, você me ama? Você me ama? E Pedro disse 3 vezes: eu te amo. E Jesus o comissionou e disse: então, apacenta as minhas ovelhas. O amor a Cristo pressupõe prioridade, pois são essencialmente os pecadores perdoados que o amam. Quando um pecador é perdoado e é afetado, atropelado pela graça de Deus, ele começa a amar a Deus porque ele reconhece o seu pecado, reconhece a sua miséria, reconhece que é desqualificado em si mesmo, e esse reconhecimento faz com que ele ame ao Senhor e se entregue ao Senhor. Pedro está aqui numa atitude de arrependimento e no seu presente está dizendo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus restaura Pedro. Fica claro que a negação de Pedro, embora muito séria, não o desqualificou. Jesus não apenas restaurou a Pedro no favor de Deus, como também o renomeou para o serviço. Ele não somente perdoou, como ele requalificou Pedro para o serviço. Ele disse a Pedro: você está apto para o serviço. Ele foi não somente aceito, mas ele também foi incorporado uma vez para o serviço. Pedro se arrependeu, mostrou seu arrependimento, mostrou que seu coração estava contrito e Jesus dá o comissionamento a ele: apacenta as minhas ovelhas. E nós vamos ver no livro de Atos que esse mesmo Pedro que negou Jesus é alguém que vai agir com profunda ousadia. Em Atos 4, Atos 5, salvo engano, vai ficar feliz de ser açoitado porque estava louvando e honrando o nome do Senhor. Uma mudança substancial aconteceu na vida de Pedro. Esse Deus é um Deus de presente, Ele nos restaura do passado, e esse deveria ser um exemplo de como nós devemos tratar as pessoas que erram. Nós devemos sim ter a disciplina, mas não devemos desperdiçar o talento das pessoas
e jogá-las no ostracismo, como se não houvesse oportunidade para que elas pudessem exercer os seus dons e exercer os seus ministérios. E vocês vão ver claramente no livro de Atos como esse apacenta as minhas ovelhas foi algo que foi levado muito a sério por Pedro. Hoje é o último estudo de João 21. Eu me despeço de vocês por aqui. Eu os acompanhei durante quatro evangelhos, 4 livros. Eu os acompanhei aqui, fiz os estudos aqui dos evangelhos com vocês e ao mesmo tempo os estudos. Para mim foi uma honra, foi um aprendizado. Eu me despeço de vocês aqui. A partir de amanhã, sábado, começa o Ricardo com o livro de Atos e logo depois com o livro de Romanos. Para mim foi uma alegria, para mim foi um aprendizado. Agradeço muito a oportunidade de ter gravado esses estudos com vocês. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.